Boa noite, boa noite Paraíba, boa noite Pernambuco, boa noite Rio Grande do Norte, a todo o Norte e Nordeste que vem acompanhando Rota do Varejo. Hoje a gente está aqui, graças a Deus, né, com mais um episódio aqui do Rota do Varejo. Vamos trazer hoje um convidado de excelência, de know-how, total experiência, e vai compartilhar toda a sua trajetória aqui com a gente. Jailson, uma boa noite para você. O que é que você tem a dizer aí nessa noite especial aí do Rota do Varejo? Boa noite, Paulo. Boa noite, Wellington. É uma satisfação imensa tê-lo aqui na nossa bancada hoje. Eu sei que, como eu falei no início, na abertura do Rota do Varejo, tem muito talento escondido, né? Muito talento escondido aí no varejo supermercadista, e o Wellington é uma das pessoas que eu faço questão de trazer aqui, né? Fazemos questão de trazer para falar um pouco da experiência, falar um pouco do que ele vivenciou, né? Veio de grandes redes também, assim que nem eu, mas que tem muito para compartilhar, né? Beleza. Vamos lá agora oficialmente, Wellington, uma boa noite, seja bem-vindo ao Rota do Varejo. É um prazer gigante ter você, uma trajetória grande, aí com mais de 30 anos de experiência. Destacar também a presença de Dona Lídia, né? Dentro do varejo. Uma boa noite ali para a excelentíssima Dona Lídia, né? Tá aqui acompanhando seu maridão aqui junto, né? Então, Wellington, nesse cenário do varejo aí, como é que você consegue retratar esse seu início aí dentro do segmento do varejo supermercadista? Como é que você conta aí essa trajetória aí pra gente? Não, legal. Quero também desejar boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Jailson, pelo convite. Me sinto lisonjeado pelo convite. Eu acho que sou a segunda pessoa do programa. Sim. E já desejo a vocês todo sucesso e tenho Obrigado. certeza que já é um sucesso. Tá? Eu acho que a Paraíba, o Nordeste, precisa de trabalho como o de vocês, trazendo informação, dividindo experiência. Isso é muito rico. Inclusive, eu assisti o primeiro programa, tá na íntegra, e tenho aqui agora o compromisso de contribuir. Sim. E espero assim contribuir também para o programa, tá? Tá. Bem, tenho 48 anos, né? E iniciei a minha carreira no varejo. E antes de tudo, já dizer que se eu pudesse voltar, eu faria o mesmo caminho. Eu sou apaixonado pelo varejo, sou um privilegiado, porque você trabalhar no que você gosta é um privilégio, ainda ser remunerado, né? Então, eu comecei com 17 anos no varejo formal. Mas eu trabalhava desde cedo, muito cedo. Sou nordestino, vocês talvez vão perceber um pequeno sotaque aí do Sudeste, mas eu sou nordestino. Mas eu me criei, a minha adolescência fiquei em São Paulo, meu pai é de São Paulo, minha mãe é de Alagoas, e onde eu comecei a trabalhar no varejo, numa rede, que hoje deve ter 12 a 15 lojas em São Paulo, a Chocolândia. Então, eu iniciei como, se o Nunes, não sei se esse vídeo pode chegar até ele, eu tive o privilégio de trabalhar com ele, um homem muito inteligente, aprendi muito com ele. Então, eu iniciei como repositor. Era repositor e um pouco mais de um ano fui conferente e depois fui encarregado de loja. Então, assim, com 18 anos eu já liderava uma equipe de 40 pessoas. Imagina, sem experiência, zero de experiência, né? Liderando uma equipe de 40 pessoas. E ali fiquei quase 3 anos e meio. Na época eu saí, fui trabalhar na Garoto, fui promotor da Garoto também. E isso na Grande São Paulo, no bairro do Ipiranga. E fui para a Baixada, mudei de ramo, fui ser vendedor de móveis, a Móveis Taurus. Quem conhece aí, quem já morou em São Paulo sabe, era a maior rede de móveis do Sudeste, ficar no Sudeste, Rio e São Paulo. E ali fiquei mais 3 anos. Foi quando um colega de trabalho falou para mim do Grupo Pão de Açúcar, do Extra. Ele trabalhava no Extra, havia sido desligado, e me contou as maravilhas. Rapaz, a empresa é muito boa, muito séria e tal. E eu acho que o desejo de todo profissional é trabalhar numa grande empresa. Verdade. Né? Numa grande corporação. Sim. E iniciei ali, eu pedi demissão na época, 3 anos e meio, pedi demissão. Eu trabalhava na Móveis Taurus, que eu era vendedor de móveis e eletro. E fui trabalhar no Extra, sendo vendedor temporário de eletrodoméstico. Enfim, ali eu comecei minha carreira no Pão de Açúcar no ano já de 2000.
e fiquei até 2014. Aí passei ali eu fiz toda a ascensão, fui líder de setor, aí fui para a mercearia e fiquei até 2014 no Pão de Açúcar. Tive o privilégio, quando o Pão de Açúcar, em 2002, 2003, eles viraram os holofortes para o Nordeste, e queriam expandir a bandeira Hipermercado Extra. Não me recordo agora quantas lojas tinham na época, mas eu sei que eram poucas. E o grupo queria investir no Nordeste, fazer a bandeira Hiper crescer. Aí vim inaugurar o primeiro Hiper em Maceió, Hiper Extra. Inaugurei em Maceió em 2004, e ali fiquei 1 ano e pouco. Depois fui para Recife, inaugurei a segunda loja em Recife do Hiper. Depois fui para Fortaleza, Parangaba, inaugurei a terceira loja do Extra em Parangaba. Aí ali já fui promovido para gerente de operações, e já estamos falando de 2007. 2008 eu vim para João Pessoa, onde começou minha paixão, meu carinho pela cidade de João Pessoa e Paraíba. Então vim como gerente de operações em 2008. Cheguei 1 mês de inaugurar aquela loja da Epitácio, o Extra da Epitácio. Sim. Aquela loja ali Muito me boa traz... aquela loja, rapaz, aquela loja lá é maravilhosa. Foi um Pão de Açúcar, né? Eu não peguei essa época. Vocês aquela são loja, daqui. ali tem um histórico, né? Na época que eu fui Que pesquisador... inclusive era ali, 24 horas, né? Se eu não me engano. Não, aquela ali, Paulo, aquela loja ali tem um histórico grande. Era um Pão de Açúcar, aquela loja 1162, quem já foi do grupo sabe. Eu era pesquisador, eu passei 8 anos na pesquisa de campo. Você era do Walmart. Eu era do Walmart. Não, Bom Preço na época, não era Walmart ainda. Mas já era Walmart, já. Passei um tempo no Price, né? E eu fazia pesquisa de campo. E lá eu dizia até a Messias, que era o... Messias era o regional na época do pão ou na época do Extra? Na época do pão. Do pão. O Messias era regional, né? Era regional. E a gente se dava muito bem. E eu dizia, olha, eu trabalho aqui, mas que você me paga é o Walmart. Porque eu passava lá, eu tinha uma cesta de produtos que eu precisava pela manhã e à tarde. Então eu passava o dia todo lá. Sim, então, assim, tem um histórico ali, porque eu vi que eles derrubaram aquela loja toda. Foi. Para depois construir o Extra. E fizeram agora com açaí, né? Com açaí, foi. Açaí. E você vê, eu fiz um documentáriozinho, infelizmente, eu perdi todo esse material que eu tinha no meu computador lá da precificação. E aí eu fiquei muito triste porque eu perdi, porque aquilo ali é um material rico. Verdade, porque eu fotografei toda a área, muita história, né? Quando tava demolindo, rapaz, foi muito massa. Aquela loja não era 24 horas, não? Aquela da Epitácio? A 24 horas era aquela do Retão. Do Retão, sim. Era o outro pão, né? Então, Wellington, agora retomando Desculpa, a sua trajetória aqui. Quais eram, depois você já chegou aqui em João Pessoa, quais 2008. os principais desafios que você teve comparando a sua experiência, sua trajetória lá em São Paulo com Paraíba? Qual eram os principais, vamos dizer assim, gargalhos, desafios? Veja bem, eu comecei em 2000 em São Paulo e em 2004 eu fiz essa estrada pelo Nordeste, né? Então, como eu falei, Recife, Maceió, Paraíba, Fortaleza, é a cultura. Porque mão de obras, né? Você tem uma diferença realmente de ritmo de trabalho, né? De engajamento. Então, esse é o grande desafio. E, além do mais, a empresa era nova, né? Aliás, a empresa era antiga, mas a bandeira era nova. Sim. A bandeira tinha uma cultura diferente da cultura Pão de Açúcar. A bandeira Extra tinha uma outra cultura, era uma outra política. Então, o grande, não vou chamar de gargalo, mas o desafio era você engajar o time, trazer o time para aquele propósito, né, que o Extra oferecia naquele momento. Então, ele até comentou do Messias, depois eu quero ouvir um pouco mais. Eu fico feliz em ele ter conhecido o Messias. Messias, para mim, foi um mestre, não sei se você conheceu ele. Não conheci. Foi um grande professor. Mas já isso fala bem dele. Um grande professor. O Messias tem uma história linda dentro do Pão de Açúcar, até onde eu sei. Eu trabalhei com ele foi até 2008, né? Juntos, mas depois a gente manteve contato. O Messias tinha mais de 30 anos de Pão de Açúcar. Acho que o primeiro emprego do Messias foi no Pão de Açúcar. Mas, enfim, aí fiquei até 2000 aqui, até 2008, aqui em João Pessoa. E aí voltei para Maceió, para a primeira loja que eu tinha inaugurado, né? Houve umas mudanças de cadeiras e eu voltei para lá. Aí fiquei lá em 2009, depois voltei para São Paulo, fiz o caminho inverso para a primeira loja que eu trabalhei, uma loja de Santos,
a loja 1348, Extra Santos, a loja vendia, isso em 2010, essa loja vendia quase 20 milhões já, faturava muito. E aí em Santos foi quando surgiu a oportunidade de receber um convite do Messias para inaugurar a primeira loja no interior da Paraíba. Na verdade, existia esse projeto na gaveta já no Grupo Pão de Açúcar de inaugurar um hiper na segunda cidade mais importante depois da capital. Então, já tínhamos uma loja em João Pessoa, a ideia era ter a segunda, que seria em Campina Grande. Então, assim, seria em Maceió, seria em Arapiraca. Eles tinham esse projeto, tá? A empresa. E aí inauguramos Campina Grande em 2011, foi quando o Messias foi para Fortaleza, transferido. Eu fiquei na loja, assumi a loja. E aí inaugurei essa loja, depois inaugurei o Extras Bancários, não sei se você conhece. Eu inaugurei aquela loja. Aí fiquei até 2013, rapaz, até 2012. 12 aqui. Aí fui transferido para Fortaleza. E em Fortaleza eu pedi demissão, quase 15 anos de Pão de Açúcar, para entrar no Carrefour. Trabalhar no Carrefour. Isso era em que ano? 2014. 2014. 2014 foi o ano que eu fui para Campina. Campina Grande? É. Eu passei 3 anos lá. Pronto, Campina Grande eu também é outra cidade que eu amo também. Gosto demais de Campina Grande. O clima de Campina Grande é maravilhoso. Eu gosto de ouvir. Rapaz, era assim, eu falava muito com minha esposa, né? Se eu não fosse... Quando eu vim morar aqui em 2008, meu coração ficou aqui. Eu não conseguia, onde eu ia, eu falava, no dia que eu parar, ou quando eu puder, a gente volta para João Pessoa. Mas, tanto pelo Carrefour quanto pelo Extra, é muito difícil você dizer onde você quer ficar, né? Isso. Não dá para você falar, ah, não vou. Não dá. E por isso que eu fiz todas essas mudanças. Sim. Aí, em 2014, pelo Carrefour, fui contratado para assumir a minha primeira loja do Carrefour em Goiás, Anápolis. Outra cidade também. Conhece, não? Não, conheço não. Essa é uma diferença. Cara. Então, assim, essa questão, quando você fala em desafio, ou como você colocou, gargalos, eu acho que é trabalhar realmente essa questão cultural, né? Com certeza. Ainda mais uma trajetória dessa que você pega várias que tem uma cultura lá no sul, aí depois no sudeste, aí desce pro centro-oeste, aí tem o nordeste. São três situações completamente diferentes. Então, assim, essa virada de chave, onde você trouxe toda essa sua bagagem, essa tua trajetória lá do varejo, em que ponto culminou no Grupo Sextão? Hoje, como é que surgiu aí o... Onde você entrou na história, né? Isso. Vamos lá, então. Aí deixa eu resumir bem aqui. Eu fui pro Carrefour, olha só como Deus ele sempre me empurrava aqui para João Pessoa, né? Vou falar empurrava porque me trazia, né? E aí fiquei nessa loja, aliás, em Anápolis, Goiás. Aí fui para Brasília depois, fiquei em Brasília. Em Brasília, me deram um convite, falaram, Hélio, você vai reinaugurar o Carrefour de João Pessoa, que é o JPE, que é o daqui do Bessa. Do Bessa. Sim, né? sim. Você vai reinaugurar aquela loja, porque o Carrefour estava numa transição, né? Numa mudança, na verdade, novas gerações de loja. Foi quando eles mudaram iluminação, mudaram perecíveis, fizeram perecíveis 360, então tinha todo um trabalho. E eu tive assim, rapaz, eu me senti privilegiado, porque tinha pouco tempo de empresa. Falei, não, você vai reinaugurar, vai lá, monta a equipe e a loja é sua. E tive essa alegria de voltar para João Pessoa e voltar pelo Carrefour. Nenhuma dessas mudanças eu nunca pedi, eu quero ir para tal lugar. É sempre a empresa que mandava. Então fiquei aqui até 2017. Aí em 2018 fui para São Paulo. Lá eu saí do Carrefour. Aí montei minha própria loja. Fui querer empreender. Era um desejo e não morreu esse desejo ainda, de ter meu próprio negócio. Eu acho que a maioria, né? Sim, a maioria. Com certeza. Os brasileiros têm vontade de ser seu próprio negócio. Tem vontade de ser empresário. Empresário. Aí eu montei uma loja de presentes criativos. Uma loja que eu montei exatamente como eu sonhava, como eu como consumidor gostaria. E só que eu cometi alguns erros. Né? E é importante a gente falar que a gente erra, claro, e eu não analisei alguns riscos. Não analisei a economia local, que naquela época estava com dificuldade. Grandes lojas e redes estavam saindo dessa cidade, que era uma cidade da Baixada Santista, em São Paulo. E eu ignorei, na verdade, e montei uma loja de presentes criativos, onde, por exemplo, um conjunto de canecas, que eu tinha canecas oficiais, por exemplo, da DC, da Marvel, enfim, sim. Custava R$60, R$70. E o público da minha loja não era. Né? E aquilo me deixava angustiado, que eu
Eu falei, pô, por quê? Eu estava acostumado como diretor do Carrefour, eu recebia tudo mastigado. Essa pesquisa já tinha alguém que fazia por mim. Meu trabalho era só fazer a loja funcionar. E eu não precisava analisar mercado. Sim, né? Mas quando você vai empreender, precisa. Com certeza. Né? Fazer alguns estudos aí, enfim. É porque é você e você, né? Exato. Tem... Exato. Então, assim, eu achava que tinha tudo para dar certo, porque na frente da minha loja passava em média por dia, que era um ponto de ônibus, pra você ter uma ideia, passava 10 mil, 15 mil pessoas. Só que eu não entendia a logística. O pessoal que ficava na frente da minha loja era o pessoal que já tinha passado no centro e ia embora. O cara já tinha gastado o dinheiro dele. Além de eu ter uma loja disposicionada, uma loja que de público, talvez público AB, e eu coloquei numa região não tão favorável. Sim. Então isso aí foi... Aí para completar veio a pandemia. Eu vou chegar no sextão agora. Aí veio a pandemia em 2019, 20. Tivemos que fechar porque era uma loja de não alimentar. Né? Naquela época só podia... Vocês devem lembrar, né? Isso. Sim. E aí fiquei... Quem não lembra, hein? Rapaz, é um período bem triste para muitos, né? E para outros conseguiram se sobressair, enfim. O varejo supermercadista se destacou. Mas eu acho o seguinte, sobre a pandemia, eu acho que não só o supermercado, farmácia, cresceu não, porque o país, o mundo como um todo, ele evoluiu assim, 20 anos em 2 anos. Porque não existia faculdade online, Exato. não existia nenhum curso online, as pessoas não davam credibilidade. Até existia, né? Mas aí o pessoal, que nem você falou, não dava credibilidade. Não existia credibilidade, assim, um projeto como esse, um podcast como esse, por exemplo, hoje é visto de outra maneira. Até o trabalho home office, né? Com certeza. Quem ia falar nisso antes da pandemia? Então, assim, muita coisa evoluiu. Sim, eu acredito também, acredito. É um duro preço, mas evoluiu, exato. né? Mas, enfim, aí foi quando eu falei, rapaz, eu vou ter que voltar pro varejo, porque todo o meu capital que eu tinha reservado, estava consumindo, pagando as contas, enfim. Entrei numa crise, onde eu falei, eu não sabia quando que esse negócio ia acabar, né? Continuei pagando aluguel, as despesas continuaram, e aí eu voltei pro varejo. E recebi um convite para ir pro Pará. Você viu? Então passei no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Pará. E Norte, né? Norte, que é o estado do Pará. E aí tinha uma rede de 8 lojas no Pará. E eles me deram praticamente a mesma condição que eu tinha no Carrefour, como diretor, para ir para o Pará. Aí eu falei, é uma oportunidade de voltar e voltar bem. Isso. Né? Para operacionalizar 8 lojas. Eu falei, vamos embora. Era grupo familiar também lá? Familiar. Foi minha primeira experiência numa empresa familiar, né? Minha entrada na empresa familiar. Então, eu fui para o Pará. Fiquei no Pará 6 meses. Assim como em São Paulo, era lá em São Paulo, mas com a cabeça em João Pessoa. Eu sempre pensava em voltar para cá. E tentei, hein? Tentei. O mercado aqui, eu percebi que era meio fechado, sabe? Por quem vem de fora. Mesmo tendo essa experiência que eu tive aqui no Extra, no Carrefour e tal... Mas eu percebi que era difícil penetrar. Então, fui parar, fiquei no Pará. E eu tinha um terreno que eu tinha feito um investimento aqui, quando eu estava no Carrefour, justamente com a ideia de seguinte, falar, eu vou sair, mas eu vou deixar algo em João Pessoa que me obrigue a voltar. Sim. Aí comprei um terreno em um condomínio aqui e esperei. E quando foi em 2020, dezembro de 2020, comecei a fazer contato com algumas pessoas, mandei currículo para um monte de gente aqui. Estava disposto, claro, a gerenciar, não queria vir numa condição de gerente regional como eu estava lá no Pará. E aí mandei um e-mail para vários e o Sextão me respondeu, acho que no dia seguinte, ou foi no mesmo dia, eu sei que foi muito rápido. E nesse aí já negociamos para que é, aí eu vim para gerenciar uma loja. Falei, é só uma? É só uma. Falei, batemos os valores ali, vamos embora. Só que não. Eu falei, vamos embora. E aí eu até falo para eles, né, eu na época, rapaz, assim, eu sou muito decidido. Como eu falei para vocês, eu pedi demissão do Pão de Açúcar, pedi demissão da empresa que eu estava antes de imóveis. Eu acredito muito, sabe, que eu
se eu acredito que posso fazer, eu vou lá e meto as Eu tenho caras. esse mesmo pensamento, Eu viu, sou desse Edson? jeito. Porque às vezes Tem você que ser desse perde. jeito, pode ficar em cima do muro, não. cara. É, cara. que- Eu sou desse jeito também. Você perde naquele primeiro momento, ou nem perde, você deixa de ganhar. Isso. Mas, bicho, se planeja que o negócio vai dar certo. Vai na frente, você consegue recuperar. Com certeza. E- É porque tem aquela questão de você, às vezes, vou dar um... Eu vou perder, o que é que você vai perder ali? Então, assim, você vai estar dando um passo para trás para impulsionar, para dar dois para Sim, frente. é nisso que eu acredito. é nisso que Até eu o, acredito. até o erro, muitas vezes, gera uma experiência, né? Sim, com talvez certeza. talvez você nem consiga, nem erre da próxima vez. Sim, com certeza. Você tem que aprender com os erros, né? E às vezes eu fico olhando para a minha história, sempre comento muito com a minha esposa, casado com ela já há 25 anos, o que Deus já fez na nossa vida. Quando eu vim do Pará, para você ter uma ideia, eu vim de carro para São Paulo, para Pará para João Pessoa de carro. Sim. E a gente chegou aqui, a gente não sabia nem onde ia dormir ainda. Eita. Foi, e aí negociamos um flat, eu não me recordo agora, e porque eu já tinha um contrato com o Sextão, e ali fomos embora. Vim ganhando, inclusive na época, a metade eu ganhava no Pará, mas eu tinha certeza que eu queria morar em João Pessoa. Eu tinha certeza que eu tinha potencial de buscar um salário maior, de estar na condição que eu estou hoje. Sim. Comprei a minha casa, que era um desejo, enfim. Ô, Edson, e dentro do Sextão, como é que foi tua experiência, né? Porque aí tu veio de grandes redes, né? Sim. Passou, a gente vem com uma trajetória bem rica, né? Sim. Com muita experiência, e aí entra dentro do Sextão, né? Um grupo familiar, né? Que começou no interior, Sim. aí foi chegando em Bahia, depois chegou em João Pessoa, lá no Gásio, que é meu bairro, sou cliente lá da loja Gásio, também, certo? Então, assim, eu observo que o Sextão, eu vou contar um pouco da história de quando eu vi aquela loja lá do Gásio. Né? Naquela época que o Todo Dia fechou, né? Que o Walmart fechou aquela loja Todo Dia, que era eu comentei isso no outro episódio com outro entrevistado, e com o Frank, e era uma área que tem um potencial muito grande. E como é que a gente ia fazer, como é que se fazia aquilo ali? Né? Aí eu vi que vocês montaram aquela loja ali, rapaz, tudo certinho, não sei se tu já foi lá, Paulo. Não, foi não. Meu amigo, você entra na loja, quando inaugurou aquela loja que eu fui visitar a primeira vez, rapaz, ficou uma coisa linda, bicho. Uma lojinha bem compactazinha, com tudo, um mix um sortimento bem adequado para aquela região ali. E você vê que hoje a loja, ela flui. Sim, verdade. Ela flui. Verdade. E assim, você chegou ali e eu percebi que alguma coisa diferente Tinha acontecido. tinha acontecido. E aí aí foi quando eu acompanho no Instagram da vida, que eu gosto de acompanhar os Instagrams dos supermercados, aí eu vi que você estava lá. Sim. Como é que foi para tu chegar lá no Sextão e tentar e trazer esse teu conhecimento para dentro do Sextão? Então, já comecei a ser lapidado no Pará, né? Que é a empresa familiar. Então, você não consegue, e eu acredito que não seja possível você pegar toda a tua bagagem, todo aquele conhecimento que você adquire em grandes corporações, em grandes empresas, não dá para dar um Ctrl-C, um Ctrl-V. Você tem que ter habilidade para colocar o que cabe lá dentro, né? Porque se você for querer fazer exatamente igual, tem custos, né? Muitos processos, a empresa se torna uma empresa pequena, mas pode se tornar uma empresa com cara. Então, eles me deram a confiança, primeiro ponto, né? Eu fiquei 4 meses na loja como gerente de loja. Eu cheguei para gerenciar somente aquela loja, ela fazia 4 meses também que tinha inaugurado. E vinha no faturamento assim muito tímido, né? Ela estava tendo dificuldade de maturar. E então eu coloquei lá algumas coisas que eu achava que era interessante na época, como você percebeu, né? Comecei a priorizar, que a gente talvez fale um pouquinho mais na frente, que qual que é o conceito de uma loja de proximidade, né? Não é inventar muito, prioriza o perecíveis. É o simples que a gente falou, né? Perecíveis, que os outros, a maioria, trabalham mal. Então, se você for lá, talvez você vá perceber, a gente tem um FLV interessante na entrada da loja, né? A gente tem um açougue interessante, a gente tem uma padaria com sortimento bacana. Aí isso aí incrementando nessas áreas, e eu acredito que foi ali que a gente ganhou o jogo. É uma loja hoje que, quando passou agora pelo incêndio, o fatídico dia lá que você deve lembrar, Sim, sim. Lamentável. Isso aí eu fiquei os sabendo. clientes no Instagram
né? Caramba, quando é que vocês voltam, tal? Você vê o cliente pedindo o retorno da loja. Então, assim, a gente tem uma clientela interessante ali, João Paulo, Geisel, né? Então, foi isso. Foco perecíveis, basicamente isso, tá? Comunicação visual, informações claras, e a loja fluiu e respondeu rápido. Eu acredito demais nesse foco do perecível, Wellington, porque, vamos dizer, o feijão e o arroz é igual em todo canto. É exatamente Igual o em que eu todo costumo canto. falar. Todo mundo vende. E você vai, por exemplo, eu vou todo sábado lá comprar FLV. Eu moro ali bem pertinho, vou ali, né? Tem outra loja próxima também que eu também visito, mas eu vou lá comprar FLV. É importante falar, pessoal, que tem gente que, às vezes eu falo na reunião FLV. O que é FLV? O pessoal não tem costume de falar essa... Hortifruti. Hortifruti, exato. Certo? Eu vou comprar hortifruti lá no Cestão. Então, assim, eu vejo que o hortifruti é bem operado. Paulo sabe a luta da gente em hortifruti quando eu estava lá no Central para trazer qualidade. Então, assim, hoje o diferencial é hortifruti, é uma padaria, é um setor de frios, de qualidade, com limpeza, dá aquele aspecto de limpeza quando você chega ali. Eu vou ali no açougue, eu vejo aqueles cortes bem feitos. Então, assim, é o diferencial. E sabe que tem uma coisa, desculpa, Paulo, interromper, que é importante enfatizar? Você, antes de gerente, você é cliente, né? Isso. Então, eu faço na loja aquilo que eu gostaria de encontrar como cliente. E uma das coisas que eu ali você pode até, Jailson, Wellington, eu fui alguns dias e aconteceu, mas eu bato forte para que não aconteça. Filas. Isso. A padaria é inevitável, porque o cliente fica esperando o pãozinho quente e tal, na Quinta da Carne. É natural, né? É natural. A gente gosta. Eu tô pensando, inclusive, eu já tenho um projeto, já discuti com eles, já com a diretoria, para a gente melhorar e diminuir essas filas na padaria. Por exemplo, padarias, frios, né? Depois a gente pode até comentar rapidamente como, né? Então, fila, cara, tem que ter caixa para o cliente passar. O cliente não quer perder tempo na fila. Como que você se diferencia dos grandes players, do atacarejo, do cash, né? Que a gente chama de cash, vamos chamar de cash. A gente tem que fazer o que eles não conseguem fazer. Isso. Né? Nós temos a vantagem de ser uma loja próxima, de proximidade, uma loja da região. Então, é atender bem o cliente, banheiro limpo, estacionamento amplo. Né? Concordo. Zero de fila, claro, quando eu falo zero de fila, você tem uma tolerância, né? Mas se o cliente chega, eu tenho um check-out, eu tenho 11 check-outs naquela loja. Se você chega como cliente, você vê que tem 10 check-outs abertos, por exemplo, um dia na semana. O cliente não reclama, né? Ele não reclama. Agora, se ele chega, pega 5 check-outs fechados, só a metade... Deus nos acuda. O cara já fala, Duas pessoas na fila é um problema. Exato. Então, assim, a gente se esforça muito, que é justamente promover uma boa, uma excelente experiência de compra do cliente. Esse é o objetivo. E quando se monta, desculpa, Paulo. E quando se monta uma loja dessa dentro do bairro, né, que é a loja de proximidade, como a gente está falando aqui, eu vejo ali como uma forma de carinho, de respeito com o cliente local. Sim, rapaz, isso aí é... Porque tem pessoas, às vezes nos grandes varejistas, eles acham que trazer uma lojinha próxima vai ser uma lojinha simples, com um piso queimado, ou seja, eu acho uma falta de respeito. Eu acho. Não, eu assim, eu acho que o varejo supermercadista, ele mudou muito. Eu não acredito mais que supermercado vai trazer o cliente por conta de preço. Isso influencia. Não, também não. Isso influencia. Mas eu acho que uma loja bem organizada, eu sou muito a favor da iluminação, a luz amarela, deixa você mais tranquilo, né? Um ambiente bom ali no FLV, né? Exato. Que tenha um sortimento uma bacana. música suave. Exatamente, né? exatamente. Isso Então, eu acho que, por isso, eu ia até comentar lá no início, eu sou fã do Pão de Açúcar, de uma maneira que você não imagina. Eu sou fã de tudo. Eu só penso o seguinte, sabe, Paulo, sobre o Pão de Açúcar. Sem querer atropelar aqui os assuntos. Sim. Mas eu acho que o Pão de Açúcar, ele tá ficando ultrapassado. Tá, Tá. com certeza. Isso. Concordo. Eu sempre falo, quando a gente fala de Pão de Açúcar, é uma bandeira, né, que a gente admirava muito. Veio na frente de... Não só ele, viu? Não só o Pão de Açúcar, mas Não, outras bandeiras. sim. Inovando, né, com um sortimento diferenciado em vinhos, queijos e tal. E toda essa tecnologia também, né? Exato. E de repente parou no tempo. Parou. Parou. Hoje o que o Pão de Açúcar oferece, eu vou evitar falar nomes de outras redes aqui, mas tem outras grandes redes, ou uma grande rede aqui de supermercado aqui na Paraíba que não deixa a desejar, na minha opinião. Tá?
Então, acho que o Pão de Açúcar, talvez por questões, essas mudanças que ocorreram agora, depois da saída do Abílio, né? Agora, isso em 2013, 14, 15, 16, o Abílio saiu, Foi 16. que veio essa gestão do francesa com mais presença, que eu acho que isso é um outro grande problema. Você que trabalhou no Walmart, eu que trabalhei no Big, perdão, no Carrefour. Às vezes os caras trazem de fora da Europa, qualquer outra região, continente, e eles querem empurrar a goela abaixo nos brasileiros. Isso. Essa é uma leitura minha, tá? Não, mas eu tô eu falando acho porque que eu acho que é coerente. eu coerente. vivi isso muito no Carrefour, por exemplo. Rapaz, os caras vêm e querem, não vai mudar, meu amigo. O varejo brasileiro é diferente de todo o restante do mundo. Diferente. Eu falo isso em reunião. Você sai, vou chutar aqui um número hipotético só para a gente dar exemplo. Você sai de uma venda média de 500 mil, por exemplo, na sexta-feira, você vai para 1,5 milhão no sábado. Desse jeito. Né? Você não tem não é linear, o negócio, o varejo é quente. Oscila demais. Oscila, então assim, você tem que estar bem disposto para essa dinâmica. Coisas que lá fora não acontecem, não tem essa competitividade. Faz TV, faz carro de som, faz isso, grita, tá, faz dinâmica, leve mais e tal, enfim. Isso é o varejo brasileiro. Na verdade, isso aí é uma característica do brasileiro. Do brasileiro. Porque se você... Eu tenho família lá nos Estados Unidos, até mandar um abraço pra minha prima aí, Livinha. Ela mora lá e tem brasileiro que vende pamonha, pô. Pega o carro, liga o som, olha a pamonha, olha a pamonha, olha a pamonha. Então, assim, as pessoas, os brasileiros que estão ali, compram pastel, compram o pra cuscuz. recordar. Não tem como. Então, assim, o brasileiro, ele é desse jeito. Mas, só para fechar aqui o meu assunto com relação ao Pão de Açúcar, para mim sempre foi uma referência, porque eu trouxe a tecnologia de clube de benefício dos caras e embarquei dentro do supermercado do interior. E deu certo. O produto deles é o cliente mais, né? Que é o clube de benefício, a cada real de compra você ganha um ponto. Aí eles trocam por brinde, hoje tem até cashback dentro do aplicativo. Mas assim, ele ficou ultrapassado e faz tempo. Você pega, ele tem uma tecnologia que no aplicativo você consegue reservar a fila. Você reserva a fila. É mesmo? Se você quis, por exemplo, você quer comprar você está descendo Epitácio. Você vai lá naquele Pão de Açúcar de Epitácio. Você tem um aplicativo. Aí só vou comprar um queijo, mas deve estar lotado. Você vai no aplicativo, reserva o seu horário no caixa e se tiver uma fila, ele passa na frente. Você passa na frente de todos eles, porque está reservado. E tem uma placa lá. Tem uma placa. Interessante. Isso me faz lembrar, enfim. É estranho. Eu queria experimentar esse serviço aí, porque a fila já não é boa por si só. E eu tenho que reservá-la. Você está me entendendo? Não estou criticando, porque às vezes o Jailson está lá na minha frente, aí você tem uma fila reservada, ou seja, uma vaga na frente do Jailson. Eu não sei se eu ia compreender muito bem. Não, hoje talvez existe e funciona bem, porque o movimento não é o mesmo, né? Exato. Assim, hoje você diminuiu. chega, não tem nem fila direito lá no Pão de Então, Açúcar. é isso que eu penso. O Pão de Açúcar, ele caiu absurdamente, né? Questão de fluxo, até porque, como a gente comentou, o que eles oferecem hoje, a maioria está oferecendo. Não tem nenhuma novidade mais, não tem nenhum diferencial. Então, não era nem para ter fila. E com essa tua trajetória, tua experiência, Wellington, como é que você enxerga hoje esse boom aí de atacarejo? Atacarejo para tudo que é lugar, vindo de fora, vindo do norte, vindo do Nordeste mesmo, aqui Pernambuco. Como é que você enxerga e como você consegue traçar estratégias para o Sextão hoje para se diferenciar? Bem, é uma loucura o que está acontecendo hoje. A gente fala do varejo paraibano, mas eu acho que é no Brasil como um todo, né? A gente está vendo aí o Grupo Mateus, eu não sei exatamente quantas lojas na Paraíba, mas eu sei que João Pessoa são 4. Se a gente pode considerar já o novo, são 5 lojas em breve. Né? Vai abrir agora, eu acho que dia 8 eles inauguram mais uma loja. Sexta-feira, dia. Então, assim, é uma expansão. Quando eles inauguraram as 3 lojas no mesmo dia, no ano passado, eu fiquei refletindo sobre essa operação, o risco dessa operação. Porque a gente que está de fora, talvez a pessoa que nunca teve essa oportunidade de inaugurar uma loja, de ver como é que funciona o processo, talvez não compreenda. Mas eu vivi isso por muitos anos aí no Pão de Açúcar.
todo o cuidado, a articulação que tínhamos que fazer para inaugurar uma loja, contratação, entender o mercado, qual que é a renda per capita, qual que é o público-alvo, né? A venda por metro, tudo isso era calculado, o mix adequado, pensando no público, enfim, era um estudo, cara. E a gente ficava na sala discutindo, enfim. E isso a gente inaugurava, em média, 1 loja, 2 lojas por ano, em estados diferentes. Não por falta de dinheiro, porque eu acho que o dinheiro nunca foi problema do Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar, né? E aí eu vi os caras abrindo 3 lojas no mesmo dia. E quando você começa a se aproximar das pessoas que lá estão, aí você percebe que eles têm muitos problemas internos, tá? Enfim, mas vamos voltar para a venda do varejo. Eu acredito que eles vão machucar um bocado ainda, tá? O mercado local. Quando eu fui para o Pará, me chamaram justamente para fortalecer o negócio, porque estava indo o Matheus para lá em 2020. Eu acho que naquela época eles ainda não estavam no IPO, não tinha entrado ainda. Eles entraram em 2020, mas não naquele período que eu fui. E aí eu cheguei nessa cidade do Pará, a proprietária na época falou, olha, você vai para outras cidades, conhecer novas cidades, aonde já existe o Matheus, eu quero que você entenda o Matheus. E eu fui lá conhecer o Matheus de perto, fui ver a operação dele. E também fui conhecer o mercado local onde eles estavam. E naquela época eles abalaram muito o mercado local. Os pequenos, médios e pequenos, muita gente fechou com o Matheus na época. Não se prepararam para ele. E ela não queria passar por isso também, tá? Então a gente se fortaleceu. O trabalho que foi feito lá, eu estou tentando fazer aqui no Sextão. A gente até comentou, tem como evitar o impacto? É impossível evitar o impacto. No primeiro momento não, né? Infelizmente é novidade. Ele vem, é impacto e machuca um pouquinho. Não adianta ignorar, porque se a gente pensar aqui de forma bem rasa, sem muito estudo, a gente está falando aqui de 5 lojas. O que eu vou falar, eu tenho certeza agora sobre essa questão de números. Eles faturam de 80 a 100 milhões, vão faturar de 80 a 100 milhões nessas 5 lojas. Eu não estou considerando nem o Sam's Club, nem estou considerando o Novo Atacarejo. A soma, né? Todos eles. A soma de todos eles. Cara, vai machucar em qualquer lugar. Você entendeu? Então, se você estiver dentro ali, dentro da área primária de qualquer uma dessas lojas, você sente o faturamento, você vai sentir. Agora, tem uma outra questão, Paulo, que eu falo para os meus colegas. A gente vai saber quem é quem daqui a 5 anos. Na minha conta passaram 1 ano já, falta mais 4 anos para frente. Porque qual que é o conceito principal, ou se pode chamar de conceito ou premissa, vamos chamar de... É preço. Ele puxa pelo preço, correto? Se você começa a vir com um serviço, cara, essa conta não fecha. Ou você tem serviço, ou você tem preço. Os dois não caminham juntos. Então, eles querem ser mais baratos. E eu falo eles, agora estou falando de uma forma geral do atacarejo, tá? Atacarejo em geral, no contexto geral. E estão oferecendo muito serviço, cara. Até brinco que eles deixaram de ser um atacarejo, hoje eles são grandes supermercados com hacks. Com hacks no meio. Os caras têm self-checkout, né? Os caras agora têm açougue. Açougue, padaria, frios, lanchonete. Então, lanchonete, exatamente. O que eles não têm que o super não tem? A gente falou sobre isso, só pra gente entender o conceito. Qual é o conceito hoje do atacarejo? Não tem mais conceito. Eles fugiram. Porque eu tenho uma tese minha, que eu acho que vocês vão concordar, que o atacarejo é o quê? É verticalização de venda. Sim. Né? Você chega lá, tem seu negócio, eu quero comprar um prato de cerveja. Pá, compra um prato de cerveja, bota no teu depósito. Né? Tem uma sua merceariazinha em casa, tal, vai ali e compra. Então, assim, mudaram o conceito, eles estão copiando o supermercado. Então, esse que é o problema, que entendeu? Há uns 10 anos atrás, da nossa época, as coisas eram melhores definidas. Você tinha o supermercado, loja de proximidade. Você tinha o hiper... Isso. Lá dos acessos, eu vendo tudo em um só lugar. Você tinha um supermercado, um sortimento um pouco menor, correto? Isso. Ok. E você tinha um atacarejo, que ficava nas vias de acesso, Isso. cada um no seu quadrado. Hoje os caras estão vindo pro bairro, cara. Ou não? Pro interior. Interior e bairro. Interior. Principalmente interior. Não, porque você vai pro interior, como Campina Grande, você entende. Goiânia qual que é a população? Pedras de Fogo tem um novo atacarejo. Pedras de Fogo. Sim, eu vi lá, é o novo, né? Novo, né? Quando você vai para um interior como Campina Grande e tal, você não estranha tanto, apesar dos números que hoje já são muitos atacarejos ali dentro, né? Mas quando você vai para dentro do Valentina, vai para Bahia,
e está entrando nos bairros, assim, foge completamente do conceito, que é onde eu falo, aí é onde começa realmente a machucar, e vai machucar muita gente. E se a pessoa, não adianta agora, com 15 dias para inaugurar, você fala, vou fazer um plano de ação. Não, esse plano de ação tem que ser feito um ano atrás. Isso. Quando você descobriu que foi comprado um terreno, que vai inaugurar, que tá tudo... Não, já começa agora, porque você tem que convencer o teu cliente, porque naquele primeiro momento ele vai lá, ele vai ver o que o cara está oferecendo, compara, alguns ficam, outros voltam. Então o trabalho tem que ter sido feito antes, lá atrás. E hoje o que resta é para aqueles que agora na Valentina vai pegar um bocado de gente ali. Isso. Né? Apesar do acesso não ser tão favorável ali, que eu também não... Isso é meio complicado ali, né? Eu conheço pouco aquela região, mas assim, Complicado ali. pelo Fica local... no pé da ladeira ali, né? Tem né? Valentina e Mangabeira. Mas ele tem 2 bairros super populosos, Isso. né? Eu acho que, se eu tiver errado, eu imagino que vai ser a segunda melhor loja deles aqui na Paraíba. Aí como é que fica, né? Porque vai gerar aquele fluxo ali e muitas vezes o cara vai ser o momento do cliente entender qual a melhor opção para ele. Sim. E aí é onde chega aquele conceito que eu sempre falo. O varejo, o supermercado, é você ter tudo perto, é você ter um pouco de tudo. Sim. Infelizmente, o pessoal do cash, eles não conseguem ter um sortimento. Não conseguem ter um mix que seja atrativo. Não, também acho que eles têm dificuldades, tá? Tem dificuldades por N motivos, né? Operação Porque nova. a operação estão se estruturando ainda. Então eu acho que eles devem chegar naquele momento que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, que é aquele momento de depurar, de o cara olhar e falar, peraí, deixa eu ver o que eu acertei, o que eu errei, porque tem que existir esse momento. Essa sacada que eles fizeram agora, né, de se unir com o novo, eu acho que isso tem muito a ver com a IPO, porque eles têm que investir, então eles estão pegando um atalho aí, já com mega de um faturamento. Né? Mas eu acho que também deve ter alguma jogada política por trás. Eu não duvido também não. Não duvido não. Então, assim, hoje, sem o novo, o Mateus já é a 3ª maior rede do Brasil. Isso porque ele só opera no Nordeste e Norte. Né? Não sei se eles têm projeto de avançar bastante. Curva ascendente muito... E outra, assim, um detalhe é que João Campos, ele hoje é prefeito de Recife, né? Sim. Com mais de 80% de aceitação. A possibilidade dele ser governador é grande. Exatamente. Né? Então, deixa eu só dar uma paradinha aqui. Queria um momento jabá aqui da gente, falar sobre nossos parceiros, falar sobre quem apoia, quem está do nosso lado, né, Jailson? Queria mandar um abraço para Fred Seguros, nosso parceiro. O Fred, ele é especialista em venda de seguros, focado em supermercado, em todos os produtos voltados para funcionário, para residencial, empresarial, tudo, cobertura, excelente cobertura, né? Como funciona o seguro empresarial? Vamos lá. É um contrato onde a seguradora ela tem o papel de indenizar imprevistos contratados para a sua empresa. Vou dar um exemplo aqui. Tem um supermercado que tem lá mercadorias em câmaras frias. Caso venha faltar energia e vir a deteriorar, vir a destruir aquela mercadoria ali dentro, certo? Essa cobertura ela vai sanar esse prejuízo. Então, você que é empresário, é preponderante você contratar o seguro para a sua empresa, pois através dela você não vai perder de gerar renda para você e para pessoas que você emprega. A gente tem o César, tu conhece o César do Nordeste Balança? Conheço. Um abraço para César do Nordeste Balança. César não trabalha no varejo. Um abraço para César. Mais conhecido que... Quem não conhece César não trabalha no varejo. Não, quem nunca precisou de César no sábado, levanta a Eu já mão. precisei. Eu já precisei de César no sábado. César. Naquele feriadão, um sábado de feriadão, o moído do açougue deu bronca lá no Central. Ixi, Maria. E César, eu tô indo para Recife, aí se eu passo aí, troca esse Um abraço para 6 César. horas da noite do sábado. E César é um gigante aqui do varejo. Assim, eu conheci ele através de Jailson. Recentemente eu fui até lá na casa dele. Fui conversar com ele. Minha esposa foi, meu filho foi, minha filha. Todo mundo foi. Satisfação grande.
mas é um cara que entende, ele vende peça original, a manutenção é a manutenção correta, não tem aquela enrolação. O que ele disser que está quebrado, né? Não existe essa coisa. Porque muitas vezes você vai fazer uma manutenção no equipamento, o que é que acontece? Deu isso. Eu vou trocar qualquer peça. Não, eu só coloco a peça original. E se não for original, ele chega e fala, ó, eu tenho essa. É mais que você quer? Eu tenho essa. Então, assim, eu acho que isso dá credibilidade ao varejo, né? Você sabe que manutenção de balança em supermercado de serra é um problema. É um problema, exatamente. Né? Então, se não tiver essa manutenção, e César está aí para ajudar. Queria mandar um abraço para o pessoal da TWA, meu sócio, né, o Wilton. Nosso produto, vou botar aqui para o Wellington. Bota aí para o Wellington provar. Provar aqui Quer nosso suco. Pega um copo ali pra... Esse suco é o único que contém 11% de fruta. Eu só não trouxe palito de dentro, vai ficar uma freguêsia no... frutas. Os gominhos da laranja aí, como é? Mas faz parte, né? Esse aí tem 50% a menos de açúcar. Esses aí são os parceiros. Nosso parceiro. E o pessoal da Amapô, que eu conheci recentemente. Tu conheceu aquele chicletinho? Laranja uva. Pronto. O cara que inventou o chicletinho, hoje ele é o produtor, é o dono da Amapô. Conheci recentemente, essa semana, antes de ontem. Conheci ele só, eu vou entrevistar o Hélio do Sextão. Isso aqui é vinho, Esse aí é uva. Meu filho é fã desse suco de uva. Fã. Só toma dele. E o de laranja, ele gosta também porque não tem aquele trava-língua, né? Que a Tampico tem, por exemplo. Muito cítrico, né? Muito cítrico, exato. Então a gente tirou essa acidez para deixar ele mais natural. E o de uva também. Agora tem alguns parceiros que vocês... Eu sugeri aqui para vocês aqui, se estiver assistindo aí, que é o Paulo André da Ada. Conhece ele, Paulo André da Ada, não? Conheço de nome. Paulo André é gente boa demais, precisa conhecer o projeto de vocês. O Robson da Divexa. Robson, já apresentei para ele já. Robson, tá Robson, gente boa, gente fina demais. Já falei com o Robson também, já falamos. Então, assim, esse cara daqui, o Gustavo, ele foi o criador do chicletinho, né? Aí teve todo o problema de marca, o chicletinho, outra empresa levou o nome e ele criou a Amapô. Aí ele foi criador dele. Esse aqui, mas ele é o criador do chicletinho, do sabor chicletinho. Foi ele. E aqui, o pessoal da São Brás, mandar um abraço para Patriciane. Patriciane, tô esperando sua ligação, Patriciane. Por favor, vamos conhecer a Patriciane. Por favor. Também de chão também, faz tempo, viu? Não, Patriciane é gente finíssima. Assim, eu gosto demais do pessoal da São Brás, um abraço para Fabiano. Eu gosto demais do pessoal, assim, gente finíssima. Gente boa. Eu acho que eu conheço a Patriciana há uns 16 anos. Tanto da Santa Clara, Três Corações, quanto da São Brás. O pessoal são gente finíssima, né? Inclusive a gente tem que ver um dia aí pra vir, né? O Valber aparecer aí pra gente bater um o papo aí pessoal. com a gente. Fazer um cafezinho aqui pra gente poder voltar. Temos mais aí uns 20 minutos, certo? Já isso quer um café? Com certeza. Com certeza, né? Quer um café, dona Lídia? Quer não? Certeza, não quer não. Quer não, Wellington, um café? Não, pra mim tá ótimo. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais de água. Tem aí água aí. Aí essa pausa quando vocês vão, ele para, né? Não, mas pode ficar à vontade. Aqui continua, aqui não para nada, só para 7h30. Só quando acaba a luz, né? Então assim, o projeto é um projeto, esse projeto nosso do Rota do Varejo, a intenção, o é realmente a gente trazer... Café eu não dispenso não. O café, eu sou apaixonado. É trazer conteúdo relevante para quem está assistindo. Mas tem muita gente boa no mercado aí, viu? Tem. A gente tem uma fila grande. Imagina. Uma fila grande. Imagina. A gente só tá trazendo gente boa. Sabe que a gente vai trazer semana que vem, a gente vai fazer a gravação. Claro que a gente vai soltar dia 15, né? De agosto. Mas a gente vai trazer o Hugo do Promo Ofertas. Já isso que fez a ponta. Rapaz, eu não sei se ele ainda tá com a gente, ele ficou um tempo com a gente. E fui eu que achei o Hugo na época e ofereci ele pro Sextão. Um trabalho bacana, criativo, né? Assim, o cara do nada teve uma sacada. Isso. Muito boa, muito bom. O Hugo é um cara muito inteligente, viu? Criou essa questão de estar, né? Assim, a rede social. Exato. Ele tá surfando a onda, né? Que a rede social oferece aí, que você Que divulgar. cresceu
mais de 200% depois da pandemia. Pandemia. Pode ver que todos esses influenciadores Sim. que conseguiram posicionar, Joel J, o próprio Marçal, todos eles conseguiram crescer ali entre 2020 e 2022. Todos. Eu acredito. Todos eles. Beleza? Já isso, Beleza. vamos partir para a próxima? Vamos partir. Eu queria adiantar aqui a pauta. Tem muitos assuntos sobre ruptura, mas eu queria que a gente falasse um pouco mais de perecíveis. Né? O perecível hoje é um grande diferencial, a gente até adiantou no início da nossa conversa, e o perecível hoje é um grande diferencial, né, de cada supermercado. Sim. Na minha opinião, quem tem um perecível bem executado tem sucesso. Concordo com você. Tem sucesso. Quem tem uma padaria bem montada tem sucesso. A gente tem um histórico lá no Central, eu fiz uma experiência lá com o Paulo, e a gente fez um trabalho específico lá na padaria, e aí a gente, quando foi puxar os números, a gente cresceu 83% de faturamento na padaria, né? E sem falar na redução de perda. Exato. Então, assim, padaria é um... E manipulação, né? É manipulação. De vários produtos que foram criados com Na simplicidade, escutando as meninas que trabalhavam lá, e a gente pegou aquilo ali, transformou em receituário. Outra parte importante, escutar as pessoas. Demais. Sem mudar a pauta, a pergunta, é importante, rapaz. Desde a minha época, quando eu era gerente de loja, e que eu tinha algum desafio, alguma dificuldade, eu sempre chamava a liderança, às vezes os que também não eram, colocava numa sala, perguntava para cada um, o que você acha que precisa fazer, a empresa precisa fazer para vender mais? O que você acha? E saia perguntando. Ali saiu um monte de ideias, cara, interessante. E eu virei o jogo, na época em Campina Grande, desse jeito. Coloquei todo mundo na sala, cada um falava uma coisa e o outro anota aí, vai anotando. No final você faz um resumo, fala, isso aqui é legal, isso é legal, isso é legal. Escutar as pessoas. Isso é fantástico. Eu vou usar aí 30 segundos desse insight aí que você deu. Quando eu era sócio da agência de marketing, eu tinha duas empresas, uma de tecnologia num ambiente só. Então eu tinha uma de tecnologia e uma de marketing digital. A gente tinha um negócio lá dentro que a gente chamava cultura do feedback. E toda sexta-feira, meus sócios, a gente chamava de um por um e dizia o que é que tá bom, o que não pode mudar e o que a gente precisa mudar. Eram essas três perguntas que a gente fazia. Meu índice de demissão era assim, era 0,000001. Todo mundo participava do planejamento estratégico do ano seguinte. Lá. Essa é outra questão, viu, Jair? Que a gente que já somos da antiga, vamos assim dizer, que é pouco observado pela maioria. A importância do colaborador, do funcionário, como a gente queira chamar. Trazer ele para o negócio, dar voz, ele se sentir engajado no negócio, exatamente. ele se sentir parte do negócio. Exato. Importante para o negócio. Isso seja qual for a função, seja na hierarquia ou não. Isso. Né? Eu sempre trabalhei dessa forma. Eu vou visitar as lojas no interior, eu paro na lanchonete de uma das lojas, peço um café e converso com a pessoa lá. E aí, como é que tá? E o que sua mãe acha? Né? O seu Wellington é isso, e o que você acha? E ali vou batendo um papo descontraído e vou buscando a informação que eu precisava. Eu não conheço a loja do interior. Vou fazer um tour para a gente conhecer essa loja. Me disseram, o Fabiano que está na São Brás hoje, ele passou em Itabaiana. Eu sou pernambucano, sou de Timbaúba, Pernambuco. Então eu conheço ali Itabaiana, né? Uhum. Então eu sei que tem uma loja lá que muita gente fala, loja bonita, loja grande, foi recém-inaugurada, né? Itabaiana não. Vocês têm loja Cash também, né? Temos, que é essa que eu ia falar agora, que é a que fica em Alagoa Grande. A loja de Itabaiana foi a primeira loja. Isso. Então ela é uma loja, como a maioria quando começa num prédio pequeno. Sim. E aí tem a necessidade vai se adaptar. Exato. Então ela tem essa particularidade. As outras lojas já foram mais planejadas, né? Ou melhor planejadas, porque já foi visto já um espaço mínimo, então já foi melhor desenhada. Mas Itabaiana, mas é uma loja super importante pra gente, até porque é a primeira loja. E tem essa loja de Alagoa Grande, que é o Cash, que inauguramos há 10 meses. Wellington, eu tenho, sobre empresa familiar, eu tenho uma curiosidade aqui com relação ao Sextão. Você já teve duas experiências lá no Norte e aqui no Nordeste. Mas quando você chegou lá no Sextão, como é que as pessoas, os donos, os sócios lá, enxergavam assim, faturamento versus lucro versus
perda? Como é que se encaixava na balança? Isso aí, quando você chegou, qual era a visão deles? Então, eu tenho o Júnior, que é o diretor financeiro, que é diretor e dono, né? Ele é um cara muito inteligente. Então, o Júnior é muito antenado. Então, o Júnior nunca se deixou se enganar com interpretação de indicadores. Então, uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele, se ele tinha uma DRE. E eu fiquei surpreso que ele tinha uma DRE. Não surpreso pelo cenário, nada disso, mas porque eu sei que é muito raro isso. Isso é muito raro. Então, ele já tinha esse controle. Está explicado. Claro que ele foi dando corpo, né? Inclusive ele está com a consultoria agora recentemente contratada para fortalecer mais e criar alguns processos importantes, porque a empresa vai crescendo, então você precisa ir melhorando, Exatamente. né? Então isso estava muito bem definido quando eu cheguei para a empresa. Né? Legal, isso é importante. Isso é um dado, para mim, muito relevante. Eu sei disso porque essa mesma percepção, na verdade, melhor palavra, eu acredito que na maioria, hoje você vê gente com 10, 12 lojas e você percebe que não há um conhecimento, não sei se eu posso falar profundo ou raso, de você ter uma DRE montada para você conhecer os teus principais indicadores. Por que eu penso isso? A maioria deles, nem voltando ao assunto perecíveis, não fazem rendimento de açougue, não fazem rendimento nos frios, não se preocupa com receita na padaria. Como é que você faz? Como é que você pode mensurar um resultado se você não tem conhecimento disso? E rotativo? Rotativo, eu acho que, olha, eu vou me arriscar aqui, pode ser que eu fale besteira, mas são poucas. Eu tenho conhecimento só de uma, que faz como nós fazemos, tá? Rotativos diários e semanais, na verdade, né? São semanais, porque eu faço açougue todo dia X, FLV todo dia Y, né? Frios todo dia Y, e faço a mercearia todos os dias. E fazemos também no geral uma vez por ano. Então a gente se preocupa com a informação. Isso é importante. Né? Como é que você vai tomar algumas decisões sem você conhecer exato. os seus números, né? O que está acontecendo? Ruptura, por exemplo, né? Então, enfim, uma série de questões. Como é que você vai dar condição para o departamento de compras comprar se você não tem uma curacidade confiável no sistema? Exatamente. Então, são ferramentas importantes que podem sim, e inclusive o Júnior está trabalhando nisso, está para adquirir agora uma nova ferramenta, justamente para fortalecer essa parte importante da empresa. Importante, muito importante, fundamental. E você vê, né, que hoje tudo isso que você está falando aí se aplica muito, muito forte no perecível. Sim. Porque o perecível hoje, além de ser um grande formador de opinião, Sim. Né, é um setor que a gente tem que ter. Sempre nas lojas que eu tive a oportunidade de fazer a gestão, eu dizia que eram meus filhos, que eu tinha mais cuidado. Né? Eu dizia, é o U. Né? Que começava hortifruti, padaria, frios, açougue. Mas você acredita, cara, que... É o que eu tinha mais cuidado. Tem lojas, esses últimos 2 anos, não sei se vocês acompanharam, mas eu vi lojas abrirem e fecharem aqui na Paraíba, em João Pessoa, com facilidade. Não vou citar nomes mais uma vez. Abriu 6 meses depois, fechou. Abriu não sei aonde, 1 ano depois, fechou. Que eu acho que é justamente essa leitura que falta. O cara, vou abrir uma loja Prime, vamos chamar de Prime. Uma loja Prime, aí vai lá pro bairro Prime. Só que ele monta o negócio dele um supermercado. Ele quer competir, às vezes, né? Vai atrás de preço e não aplica o conceito. Teve um recentemente, vou falar o bairro e vocês vão saber quem que eu estou falando. Lá na parte da praia, acho que é Intermares. Abriu, o outro fechou, depois tem um outro lá. E passou pelo Sextão quase entrou. Pegado. Né? Foi oferecido, a gente foi lá, analisou e tal. E é interessante que a gente discute bastante essas ideias, né? E eu ponho sempre a minha opinião sincera sobre o que eu penso. E é justamente esse time aí que falta, é você entender, lojas como essa, por exemplo, você entender que o perecível, de fato, ele é o mais importante naquele negócio. Isso. O arroz e o feijão, eu posso ter uma gôndolazinha menor, o básico. Agora, o perecível tem que ser o melhor da região. Que eu acho que é a grande sacada, se você quiser se diferenciar hoje dos cash. É você fortalecer o teu perecíveis. E quando eu falo perecíveis, você pode colocar paralelo a perecíveis, gente.
você colocar um cara, ou se preocupar com essa questão, não é só porque você é açougueiro, você tem experiência no perecíveis e colocar atrás do balcão para atender o cliente. Não, tem que ver se esse cara tem perfil para atender. Se o açougueiro, se ele gosta de gente, ele gosta de atender. Porque você vai buscar um profissional técnico, mas atende super mal. Não dá nem um sorriso. Não Às dá um vezes sorriso, nem bom dia nem dá. bom dia dá. Acha que o cliente está fazendo um favor ali. Exatamente. Então, assim, é importante você conciliar, sabe, essas questões, que eu acho que vai ser o grande diferencial. É você, mais uma vez, fortalecer o teu perecíveis e focar no atendimento, cara. Porque, voltando ao assunto do atacarejo, essa conta vai chegar. Os caras estão aí, estão chegando agora, estão com muita grana, estão investindo e tal, mas eles não vão conseguir se manter por muito tempo rasgando como estão rasgando. Isso é uma realidade do varejo, não é um achismo. Né? Hoje eles crescem organicamente e inorganicamente, com a compra do novo. Mas eles estão na IPO, cara. Eles têm resultado para entregar, tem investidor que vai cobrar. Então, a conta vai chegar, por isso que eu falo, vamos esperar mais 4 anos. Eu estou chutando alto, que eu acho que vai vir antes. Então, enquanto isso, os pequenos e médios têm que se reinventar, né, dentro do seu negócio, observar, olhar com mais atenção para dentro do perecíveis, dentro das oportunidades que sempre tem, bastante. Eu concordo. Já estamos entrando aqui na fase final, já isso é uma pena. Vou fazer, vamos fazer. A gente vai ter que parte fazer. 2, parte 2, tem que fazer parte 2, porque a gente está começando a perceber que eu estava até conversando com o pessoal, meus amigos, né, que estão assistindo, rapaz, você tem que dividir, tem que ser parte 1 e parte 2, porque a parte 1 existe a trajetória, toda a experiência, e na parte 2 a gente entra num assunto mais técnico, né, uma coisa mais técnica. Eu gostei da ideia. Mas, assim, sobre voltando no assunto loja familiar, Sim. na sua principal visão, né, de experiência, quais são os 3 principais desafios que uma loja, que uma empresa familiar, no caso um supermercado, tem? Então, eu acho que, não sei se 3, mas eu acho que o maior desafio é que na empresa familiar tem muito sentimento. Então, você pega, isso eu acho que de uma forma geral, porque esses homens, eles começaram o negócio, começaram de um jeito, né? E o varejo hoje, ele exige mais técnica. O varejo, como o Jailson falou no início, o varejo para mim é simples, eu falo isso, é simples. Às vezes querem complicar, mas hoje você tem ferramentas como a própria inteligência artificial, que eu dava lá para a gente comentar um pouco, né, como o self-checkout e tantas outras que facilitam o negócio no varejo. Mas a grande questão, acho que para a empresa familiar, eu diria que o único é confiança, porque você trabalha direto com o dono. Se o cara não acreditar no que você fala, você não consegue fazer nada. E aí você vira um zero à esquerda, talvez um cara ali com um salário um pouco maior e tal, que daqui a pouco eles vão entender que você não serve, que você é caro porque você não entrega. Então, eu acho que o principal para o sucesso na empresa familiar é confiança. É você vender a ideia, né, Wellington? E fazer acontecer. Ter aquele poder de persuasão para Sim. tentar implantar aquele conhecimento que você adquiriu. Porque as tuas ideias vêm com investimento. Exatamente. Não é só falar, não, vem com investimento. Falar, vamos fazer isso aqui custa X, vamos fazer o resultado desse. E graças a Deus eu tenho muita confiança e a gente tem uma relação muito boa com eles, o Júnior, o Neto, que está na parte comercial, o seu Rosinaldo, que é o dono. Então, somos muito transparentes, sabe? A gente tem muita divergência também. Tem divergência, fala, não concordo, isso aqui, porque eu tenho que pôr minha opinião, cara. Mas faz parte. Eu acho faz que parte. eu entendo que a unanimidade é burra, né? Sim, correto. Então, eu sempre deixo claro para ele, a minha opinião é essa, o resultado é esse, mas a decisão é de vocês. E a empresa familiar também, Wellington, eles têm muito aquela questão de valorizar a cultura, né? Sim. Muitas vezes a gente traz umas ideias, eu já vivi isso, Sim. e traz umas ideias que às vezes agridem a cultura da empresa. Sim. E aí fica aqueles valores ali, opa, não vou mexer, porque a gente sempre, que nem a gente falou no início, a gente sempre trabalhou desse jeito aqui, então Exato. por que vai mudar? Sempre Eles são certo. mais flexíveis em relação a isso, tá? Eles são mais flexíveis. Por isso que eu acho que a gente dá tão bem hoje no Sextão, porque tem 2 jovens na frente, eu vou chamar de jovens, que é o Júnior com 30 anos, eu acho que o Neto tem um pouco mais de 40.
E são mentes abertas. Isso é bom. Isso é excelente. Então, assim, tem o pai, que é o senhor Rosinaldo um pouco mais antigo, mas dá toda a liberdade para que eles façam. Então, Outra coisa importante, liberdade, autonomia para quem está chegando. Porque Exatamente. Senão não faz. Não faz. Realmente não faz, E não. eu percebo que algumas redes aqui, inclusive, podam muito, sabe? Tem uma pessoa na função, mas não tem liberdade para fazer. Porque eles não confiam. Então, como eu falei, eu acho que o principal é a confiança, cara. Então, quando eu cheguei lá como gerente, em 4 meses eu fui assumir a operação das lojas, eu só consegui isso porque eles confiaram no que eu fiz, no que eu falava, acontecia. No que eu falava e mostrava, vamos desse jeito, vamos embora. Porque às vezes, bicho, você vai contratar, eu passo isso direto, você pega o currículo do cara é lindo. Top, você fala, pô, esse cara aqui vai tomar meu emprego, mas vamos lá. É ele mesmo. O cara chega para executar, fiasco. Só papel. Vou dizer uma coisa para você, já que a gente está se estendendo aqui no horário. Isso aí que você falou é importante. Paulo, a gente conversou no meu primeiro momento antes de entrar no Central, minha conversa foi primeiro com o Paulo. Então eu conto do que eu vivi. É porque, infelizmente, tem pessoas que vai criar aquela história, que não sei o que eu fiz, deixei de fazer, e quando vai para a prática... Então, assim, eu mesmo eu me desafiei muito em questão de entrevistas, mas hoje eu conto o que eu vivi, eu conto a minha história. A gente senta, bate um papo, conta a minha história. Então, por onde eu passei foi assim. Exato. Então, assim, não adianta você criar... eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho propriedade. Exato. Então, sou bastante humilde para também dizer que não sei, não conheço. Mas é uma experiência nova e eu estou aqui pronto para aprender. E é assim que funciona. Exatamente. Eu concordo. Entendeu? Eu não sei se ainda dá tempo ainda, mas quando eu cheguei, o ano passado, a gente estava com dificuldade de encontrar um gestor no setor de compras. Eu falei, cara, não contrata ninguém não. Deixa eu ir para lá. Agora eu não tenho experiência nesse setor, mas eu consigo ajudar. Fiquei lá 1 ano, para que a gente buscasse alguém com calma. Então, nesse 1 ano que eu fiquei lá, eu consegui agregar, consegui organizar alguns processos, criar alguns processos, e foi super positivo para mim e para ele. Só que eu falei, olha, não dá para conciliar os dois, tem que visitar a loja, falar de operação e ficar na parte de compras. Então, cara, assim, eu estou muito feliz onde eu estou com os meninos, me dão bastante liberdade. E, mais uma vez, a confiança é fundamental. Isso é importante. Jailson, trouxe uma lembrancinha ali. Tu pega ali, por gentileza. Trouxe para o nosso amigo Hélio. Trouxe uma lembrancinha ali. É simples, mas é de coração. Isso aqui é uma lembrancinha de um dos nossos parceiros, o pessoal da Brasil, copos personalizados. Legal. Como amante do café, a gente fez uma garrafinha aqui personalizada. Maravilha. Um abraço aí para Renata da Brasil Copos. Muito bonito, Eles hein? fazem esse trabalho aí excelente, né? De copo, todo catálogo de copo personalizado. Tem loja física eles? Tem sim. Eu passo o endereço depois para você, passo o contato, qualquer coisa você pode falar. Eu queria também aproveitar aqui, Paulo, para já deixar aberto o convite para Neto. Isso. Neto, a gente já vinha conversando, né? Eu conversei com ele, conversei com o Wellington, mas deixar aberto aqui, Neto, você está convidado para participar. Eu acho que nesse dia a gente vai falar mais da história do Sextão. Hoje a gente está aqui conhecendo o Wellington. Isso, exato. Gostei demais, Wellington. Obrigado pela disponibilidade, pela aula, né? Por nos contar aí a sua trajetória. uma história, uma carreira muito bonita. Eu acho que o tempo foi curto, né? Assim, uma conversa como essa, como você disse lá no início, demanda aí umas 2 horas, de repente tomando um café, tomando um vinho, um uísque, enfim. Mas eu queria agradecer, Wellington, a você, a sua esposa que veio aqui, né, prestigiar o nosso projeto. Como você disse, é a 2ª entrevista, né? Assim, é a 2ª e vamos ter várias outras. Eu tenho ideias de trazer aqueles pilares que a gente entrevistou e de repente fazer uma mesa redonda, trazer um cara daqui, trazer outro dali, colocar numa mesa uma discussão sobre tendência, sobre inovação, então isso aí são coisas bem bacana, né? São coisas do varejo é rico, né, cara? Tem muitos assuntos. Tem muito. A gente, por exemplo, a gente nem falou de compras hoje. Verdade. Compras é importantíssimo para o varejo. Verdade. Então assim, mas resumindo, queria agradecer a você seu tempo. Você deixou de estar com a família para estar aqui com a gente, contando sua experiência, sua trajetória. Queria agradecer muito, muito de coração, viu? Eu agradeço mais uma vez. Obrigado pelo convite.
Me sinto realmente lisonjeado de estar participando, ter sido o segundo convidado e torço pelo sucesso de vocês. Então, às vezes é um sucesso. Acho que a Paraíba, o Nordeste, como eu falei, precisa de um trabalho como o de vocês e é certeza que vai ser um sucesso. Gente boa não falta para falar, para vir aqui e trazer experiência, trocar experiências. Isso é legal. Bacana. Então, um abraço para todo mundo. Queria agradecer. Aí, graças a Deus, tivemos mais um episódio aqui para vocês, né, Jailson? Verdade, Paulo. Agradecer aí ao público, né, que nos acompanha. Agradecer mais uma vez o Wellington, a dona Lídia que está aqui com a gente aí acompanhando, certo? E pedir que vocês assistam, compartilhem, né, deem opiniões, que é importante, que a gente está aí no processo de uma fase de construção e é muito importante ouvir a opinião. E todo varejista ele tem história para contar e tem ideias, né? Ideias inovadoras. Então a gente está aqui aberto, né? Estamos à disposição para escutar a opinião de quem realmente queira agregar. Exato. Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço, boa noite.